Vamos a orar uma vez mais, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, agora nós queremos ser expostos à Tua palavra, principalmente, Senhor, uma área tão sensível. E nós pedimos a Tua sabedoria, pedimos, Senhor, que nos ajudes a estar atentos àquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. E principalmente, Senhor, que possamos sair daqui confrontados, convictos também daquilo que a Tua palavra nos ensina. Livra-nos, Senhor, de agarrar-nos a tradições, ensinos que sejam errados, e que a Tua palavra nos liberte de cada uma dessas coisas, Deus. Senhor, obrigado pelo Teu Filho. Obrigado porque aquilo que nós acabamos de cantar é a verdade perante a qual cada um de nós precisa se render. E nós pedimos, fala-nos os corações. Livra-nos de erros, livra-nos de heresias, Senhor. Não permitas que nos desviemos da Tua palavra. E que tudo aquilo que seja dito aqui, Senhor, seja do Teu agrado. Oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só para dar um pequeno contexto aos irmãos que não estiveram na semana passada, iniciamos uma nova série que se chama, não é uma questão do coração, mas é uma questão que tem a ver com finanças, sim? Dinheiro, que é uma realidade do qual nós não podemos fugir. Sim? Por um lado, nós vivemos, e a grande maioria daquilo que estamos aqui somos imigrantes, então o facto de ter saído das nossas terras era justamente por a questão de conseguir uma vida melhor. Essa é sempre a desculpa que nós usamos, não é? Mas uma área que, lamentavelmente, também muito pouco se fala nas igrejas, a não ser igrejas que construem os seus reinos em base a dinheiro, nós deveríamos falar mais disso, sim? Então, o que nós estamos a fazer, a semana passada dimos uma introdução, meditando na parábola dos talentos, sim? E como verdade central, aquilo que nós estamos a falar é que tudo é do Senhor. Ou dito de outra maneira, Deus é dono de tudo. Nós precisamos lembrar isso. Tudo que nós temos é do Senhor. Sim? Uma coisa que precisamos, e acho que todos nós já aprendimos, não é? Talvez os adolescentes precisam aprender, no sentido de que o dinheiro não sai das árvores, não é? Gostaria muito bom, sim? Mas que nós trabalhamos por isso, sim? Cada um de nós tem um salário, ou nós lucramos por alguma situação, mas nós precisamos lembrar, até isso é provisto pelo Senhor. Nós não poderíamos trabalhar se o Senhor nos dá trabalho, não poderíamos comprar aquilo que nós compramos se o Senhor não o permitisse. E nós precisamos partir desse princípio. Hoje vamos estar a meditar na graça de dar. Esse é o tema que nós vamos estar a falar hoje, e o objetivo é justamente que nós possamos entender como que funciona a questão do dar, biblicamente falando, sim? Nós, lamentavelmente, ouvimos muito, não é, a questão, e o texto que nós lemos no início, especificamente 2 Coríntios 9, 6, é um texto muito mal usado, quando se fala, não é isso, afirmo, aquele que semeia pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. O que nós ouvimos isso? Quanto mais tu dás, Deus vai dar-te mais. Então, tu tens que fazer, e inventam termos como propósito, compromisso, sacrifício, que lamentavelmente, como brincam com a nossa cobiça, não é, conseguem realmente levar-nos por esses caminhos. Mas o que a Bíblia diz sobre o dar? E nós vamos responder algumas perguntas, e principalmente, por que nós temos que dar, o que temos que dar nós, onde temos que dar e como temos que dar. Sim, eu não sei se vai dar o tempo hoje para acabar com isso, vou tentar ir o mais rápido possível, mas também ninguém ninguém está detrás de nós, não é para que nós saltemos de um tema para outro. Mas por que vamos à primeira pergunta, por que os cristãos
devem dar. E vamos ver em Mateus capítulo 13. Irmãos, vamos estar a pular alguns textos, mas é necessário que nós possamos fundamentar cada um dos pontos que vamos a falar. Mateus 13, verso 45 e 46. Sim? Obrigado. Mateus 13, verso 45 e 46. Outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Uma das parábolas que Jesus contou. Mas Deus nos deu tudo. Sim? Deus nos deu tudo. E quando nós damos, nós estamos a mostrar que realmente o nosso Deus é o mais valioso que nós temos. Dar demonstra quão grande é o nosso Deus. Interessante esse homem, não é? Ele encontrou uma pérola e o que ele faz? Ele vê quanto que fica na conta, não é? Não vou conseguir comprar. Não, ele vai e vende tudo que ele tem. Isso inclui casa, carro, não sei se a esposa, mas tudo quanto estava por ali, ele vendeu. Por quê? Porque a pérola valia a pena. Sim? A pérola era a melhor coisa que ele poderia encontrar. Então, ele não é nenhum sacrifício para ele vender tudo que tem para poder comprar, porque ele sabe que os benefícios que vai receber depois são incontáveis. Sim? Então, se para nós o nosso Deus é isso, e nós cantamos isso, não é? Que Deus é o mais importante para nós, que não há como Ele, então nós precisaríamos aprender a trabalhar nesse sentido de dar, porque isso vai demonstrar o Deus que nós temos. Sim? Hebreus, capítulo 11, verso 26, nos ajuda também um bocadito nesse sentido a entender a lógica do dar. Hebreus 11, 26. Não há problema, irmão, não te preocupes. É que o computador também é como o dono, Alice. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está a falar de quem? Pode voltar um versículo anterior, por favor, só para entrar em contexto? Não aparece o nome, mas está a falar de Moisés. Sim? Lembram que Moisés cresceu no Egito? Sim? Ele era quase um príncipe, tinha a categoria de um príncipe, ainda que ele era adotado, mas ele cresceu no Palácio Real. O problema foi que quando ele assumiu a sua identidade, ele não ficou agarrado a essa identidade que ele tinha. Ele não era egípcio, ele era judeu. E o autor de Hebreus fala que ele deixou tudo isso para pegar aquilo que era a sua identidade de novo, porque valia a pena. Sim? O nosso Deus vale infinitamente mais a pena que qualquer outra coisa que nós possamos encontrar na vida, ainda mais valiosa que a nossa própria vida, irmãos. Por isso que muitos irmãos nossos entregaram a sua vida sem problemas, ainda cantando. Por quê? Porque valia a pena. Deus vale a pena, irmãos. E o nosso Deus é merecedor de tudo quanto nós possamos dá-lo, não é? Deus nos dá generosamente, nós acabamos de ler isso, desculpe, não limos, mas em 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 9, o apóstolo Paulo nos lembra o que o nosso Deus nos dá, não é? Quem pode ler, por favor, 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, pela sua pobreza enriquecido. Interessante. Paulo iria falar da mesma coisa em Filipenses, não é? Quando ele diz que ele não se apegou a ser igual a Deus, estava com Deus, estava no trono de Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou a si mesmo, não é? Para vir e morrer uma morte que ele não merecia. Sim? A morte que tu e eu tínhamos que sofrer, o pago que nós tínhamos que dar, mas que não conseguiríamos dar. Não vamos conseguir dar jamais. Cristo o fez. Sim? Ele era rico e ele se fez pobre, para que nós possamos ser ricos em Cristo. Sim?
Não há maior coisa, não há melhor coisa que o nosso Redentor. E nós temos que lembrar, o nosso Deus é um Deus generoso, sim, generoso. Deus é o próprio Filho. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Por que temos que dar, irmãos? Porque dar promove também a nossa prioridade. Sim? Jesus vai falar, e nós já falamos a semana passada também em Mateus 6, que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E a pergunta que nós fazíamos semana passada é: onde está o teu tesouro? O que é o mais importante para ti? Sim? Isso é muito fácil de ver. Como que tu gastas o teu dinheiro e como que tu gastas o teu tempo. Ali que tu podes ver quais são as prioridades. Por isso que muitas vezes nós podemos falar que somos crentes, mas na realidade isso não se vê. Sim? Porque Deus é só aquilo que resta do tempo. Se fica tempo, não há tempo para nada. Sim? Mas todos nós recebemos a mesma quantidade de horas. A pergunta é: o que é o mais importante para ti? O que é o teu tesouro? Onde está o teu coração? É a pergunta que nós precisamos responder, não é? Dar, irmãos, nos ajuda a estabelecer prioridades. O que é o mais importante? Sim? Geralmente, se nós, latinos, muito dificilmente são acostumados a fazer orçamentos, não é? Mas vamos supor que todos nós fazemos orçamentos. Então, começamos pelas dívidas, não é? Olha, temos que pagar isso. Ao final, o que fica é, temos que sobreviver com isso. E para o Senhor, claro, se nós iniciamos pela dívida, sempre devemos mais daquilo que nós podemos pagar. E claro que não sobra nada para isso. Então, dar ao Senhor se converte em uma carga. Porque ao final, eu não tenho, e claro, eu não tenho para dar. Mas, de novo, eu preciso colocar as minhas prioridades em ordem. Dar ao Senhor também nos ajuda a reconhecer e aceitar que Deus é o dono de tudo aquilo que nós temos. Tudo é dele do começo e ao fim, não é? Lembram aquele texto de Malaquias que o pessoal tanto teme? Que fala dos dízimos? Alguém lembra? Malaquias, vamos ver, capítulo 3, verso 8 a 10. Malaquias 3, 8 a 10. Quem pode ler, por favor? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Interessante, sim. Precisamos lembrar que Deus é o dono de tudo, sim. O grande problema é que nós esquecemos isso. E quando nós esquecemos isso, o que nós estamos a fazer é roubar ao Senhor. Não só falar só dos dízimos, só falar de tudo. Sim? O ar que tu estás a respirar é o ar de Deus. O oxigênio é do Senhor. E Ele te permite usar isso pela sua graça, pela sua bondade. Se tu não dás graças ao Senhor, tu estás a roubá-lo. Qual que é o problema do ser humano? Paulo vai colocar em Romanos 1, versículo 18 em diante, não é? Que, tendo conhecido a Deus, não lhe deram graças. Sim. Porque, de novo, não reconhecemos quem é o dono de tudo. E dar nos lembra que isso é necessário. Nós precisamos reconhecer a Deus como dono de tudo aquilo que eu tenho. O texto que nós limos em 2 Coríntios, capítulo 9, nos fala de que, porque os irmãos de Macedônia e dos irmãos de Corinto, eles deram uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém davam graças a Deus. Sim? Então, dar nos encoraja, nos ajuda a encorajar os outros e dar a face que outros louvem ao Senhor. Sim?
Bom, vocês deveriam ter uma experiência como missionários. Viver de ofertas, sim, daquilo que os irmãos dão. Vocês não imaginam a diferença que faz 10 euros na vida de uma família missionária. E vocês não imaginam quanto esses missionários oram por aqueles que são generosos com as suas, com aquilo que têm, não é? Quando nós estávamos no seminário, havia um colega que falava, não é? Tu queres alguém que ore por ti, então ajuda um seminarista. Ele vai orar por ti. Mas se tu queres garantir oração pela eternidade, convida ele a comer na tua casa. Ali ele vai dar graças ao Senhor todos os dias. Mas dar nos ajuda nesse sentido. Irmãos, dar faz que bênçãos caiam sobre nós. Mas eu não vou cair aqui na linha neopentecostal, sim? Mas nós não podemos esquecer que aquilo que a Bíblia fala, não é? Se nós damos, o Senhor vai nos abençoar, sim? Mas não é uma troca com Deus. Não é que eu dou, o Senhor me vai repor e na matemática de Deus, não é? Se um dia é como 1000 anos, então 1 euro é como 1000 euros para o Senhor. Não é esse o cálculo do Senhor. Mas ele fala que quem empresta ao pobre, o que acontece? Quem empresta ao pobre, dá a Deus. E Deus vai apagar. Sim? Deus vai apagar. Desculpa? Quem dá ao pobre empresta a Deus? Sim, e obrigado. Essa é a ideia. Mas é interessante, não é? Porque Deus não tem dívidas com ninguém. Deus não tem dívidas com ninguém. Irmãos, dar nos abençoa. Muitas vezes, lamentavelmente, também por causa da nossa cultura, nós estamos acostumados só a receber. Sim? Por quê? Porque nós somos pobres. Sim? Estamos a morar na Europa, temos carro, comemos, comemos bem, sim? De tanto picanha, mas nós somos pobres. Quando realmente nós não estamos a contar as bênçãos que o Senhor nos dá. Sim? Quão generoso é o nosso Deus com cada um de nós. Sim? Lamentavelmente, também muitos desses crentes acreditam que, ou pessoas que acreditam na teologia da prosperidade, acham que o facto de ter dinheiro é sinônimo de santidade ou de uma vida comprometida com o Senhor. E nem sempre é assim, irmãos. Sim? Nós temos que evitar essa questão. Não é o facto de eu ter muitos recursos que significa que o meu relacionamento com Deus é concreto, mas isso não tira o facto de que Deus abençoa. E nós precisamos meditar. Quem é o teu Deus? Ou melhor, qual é o tamanho do teu Deus? Sim? Qual é o tamanho do Deus em quem tu acreditas? Se vê isso na maneira que tu geres aquilo que o Senhor te deu? Você pode ver, eu de fora posso ver que realmente tu tens um grande Deus da maneira que tu vives, da maneira que tu usas os teus recursos, o teu tempo, aquilo que o Senhor te deu. Sim? Dar nos lembra e nos ajuda a reconhecer a nosso grande Deus. O que é que os crentes têm que dar, irmãos? O que é que nós temos que dar? Vamos a Romanos capítulo 12, verso 1. Se alguém sabe de cor, me ajuda, por favor. Romanos 12, 1. Ninguém sabe de cor, irmãos. Quem pode ler, por favor? Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok. Quanto do nosso corpo temos que dar ao Senhor? A cabeça, as mãos, os pés. Não. O sacrifício era apresentado completo ao Senhor. O sacrifício é apresentado de uma maneira íntegra. Então, quanto que nós temos que dar, irmãos? Ou o que nós temos que dar? Nós temos que lembrar, nós somos possessão do Senhor. Sim? É interessante que a maneira que nós falamos demonstra a maneira que nós pensamos. Sim? Geralmente, irmãos, durante a semana, se eu encontro algum irmão, eu falo para ele, nos vemos no sábado, se é daqui de Monção, ou nos vemos no domingo, se é das outras igrejas, não é? E a resposta que esse irmão me dá é,
Sim, pastor, se Deus quiser. Então eu já entro em crise, a minha cabeça começa, não? Eu tenho tanta resposta para dar a esse homem ou a essa mulher. Como que se Deus quiser? Não eres de Deus? Claro que Ele quer. O que tu queres falar é se eu decido, não é? Se fica algum tempo, eu vou estar lá. Mas, de novo, eu preciso lembrar, eu tenho que dar-me por completo, integramente ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Eu tudo sou do Senhor e é aquilo que eu tenho que fazer. Por isso que nós cultuamos o nome do Senhor, irmãos. Por isso que nós nos ajuntamos para cultuar ao Senhor, e o que estamos a fazer é uma entrega da nossa parte. Sim? Por isso que nós nos comprometemos com uma igreja local e assumimos responsabilidade dentro dessa igreja local, porque faz parte do meu trabalho. Sim? É interessante, nós temos muito essa ideia católica, não é, de terceirizar. Não, o pastor que tem que fazer, então, é o pastor que tem que cantar, dar oferta, pregar e se converter. Fazer tudo o trabalho. Quando, na realidade, não é responsabilidade de cada um de nós, do pastor também, mas cada um de nós precisa, porque tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos que dar ao Senhor. Pensa, alguma coisa que tu não darias ao Senhor? Alguma coisa que tu não darias ao Senhor? Sinceramente. Minha mãe, quando eu nasci, ela estava por passar por uma situação complicada na sua vida, e ela falou para o Senhor: eu te entrego esse filho. Não é? E hoje ela reclama, não é? Por que está tão longe? Não podemos ver, não podemos estar juntos. Eu falei: não reclames. Sozinha tu entregaste o teu filho. E o Senhor pegou. Então não reclames. Há alguma coisa que tu não darias ao Senhor? E a tua vida? Se o Senhor te chamar agora para deixar tudo e trabalhar para Ele, farias? Temos que pensar nisso, irmãos. Mas a Bíblia fala sobre coisas concretas também que nós precisamos dar ao Senhor. E vou ir o mais rápido possível nessa área, irmãos. Levítico 27, 30 ao 33. Levítico 27, 30 ao 33. Quem pode ler, por favor? 27, 30 ou 33. Alguém que possa ler, por favor? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O 33 também, por favor. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará. Mas se de alguma maneira trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Ok. O Antigo Testamento e o povo de Israel tinha um imposto por parte como parte do povo do Senhor, que eles tinham que entregar o dízimo de tudo. Sim? Eles tinham que entregar o dízimo de tudo quanto eles tinham. Eles podiam resgatar alguma coisa, sim? Mas tinham que pagar o 20%, a quinta parte, 20% por cima disso. Sempre e quando não seja gado. Gado não podia ser resgatado. Por quê? Porque isso era para alimentação daqueles que trabalhavam no tabernáculo no tempo aqui de Moisés ou no templo depois. O dízimo era do Senhor. E esse faz confusão, não é? Eu já vi tanta briga sobre isso, já tantas pessoas a reclamar, não é? Por que eu tenho que dar o 10% daquilo que é meu? Mas só que o ensino que nós recebemos é incompleto, irmãos. Sim? Porque os judeus não só davam o dízimo de tudo. Eles tinham outro dízimo que eles tinham que dar como parte de uma festa que eles tinham. No Deuteronômio 17, Deuteronômio 12, 17 e 18, fala disso. Todos os anos, eles tinham que ir ao tabernáculo, uma vez por ano, pelo menos, não é?
E lá eles tinham que levar o dízimo, fora desse primeiro dízimo, o dízimo de novo, daquilo que, da produção de rebanhos que ele tinha. Para quê? Para fazer uma festa no tabernáculo. É muito interessante. Aqueles que falam que o nosso Deus é um Deus chato, não é? Que tu tens que estar com cara fechada na presença dele. É um Deus que providencia recursos para que o seu povo possa comer. Por isso que eu falo, sendo crentes, a comida faz parte importante, irmãos. Mas isso era 10%. Estamos falando já de 20% que os judeus tinham que dar. O dízimo de tudo, mas uma décima parte para essa festa em particular, mas não parava por ali. Cada 3 anos, eles tinham que dar um dízimo que era destinado para a manutenção dos levitas necessitados, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Estamos a falar de 30%, irmãos. Sim? E se eu chegasse até vocês e falei, não, deixamos de dar o dízimo, agora vai ser o 30%. Ali que eu sou expulso, não é? Vocês pagam o meu bilhete de volta ao Paraguai ou a qualquer parte do mundo. Então, o que o Antigo Testamento nos mostra, assim, que o imposto que os israelitas, os judeus, pagavam ao templo era por volta do 30%. Sim? Mas isso eles faziam para ser usado no serviço do Senhor, mas não parava por ali. Depois nós temos que lembrar, havia o imposto do templo, que tinha que ser pago cada vez que tu ias ao templo, tu tinhas que pagar um imposto. Havia ofertas voluntárias, a colheita dos campos que deveriam ser deixados para os pobres e a arrecadação de impostos adicionais durante a monarquia. Então, era muito mais que o dízimo. Por isso que Malaquias fala, não é, que eles tinham que levar o dízimo ao templo, não é? E também que tinha que haver alimento na casa do Senhor. Sim? E isso, então, é muito interessante ver como que o sistema que o Senhor tinha estabelecido para seu povo no Antigo Testamento, e era um povo abençoado. Sim? A tal ponto que quando eles iam construir o tabernáculo, e Moisés pediu que as mulheres trouxeram, não é, as famílias trouxeram prata, ouro, o que aconteceu? Lembram? Moisés teve que falar que era suficiente. Não é porque já atingiram o orçamento. Era muito mais daquilo que era necessário. Sim? Isso só era possível porque Deus abençoava o seu povo. Estamos a falar de um povo que estava no deserto, irmãos. Eles não trabalhavam. Eles estavam no deserto. E com toda a desobediência que eles tinham, ainda assim, Deus abençoava o seu povo. Então, quando nós pensamos em dar, talvez o dízimo pode ser uma boa maneira de iniciar. Sim? Mas mais como base, não como teto. Sim? Mas nós podemos usar esse exemplo. Quando nós passamos ao Novo Testamento, o dízimo desaparece. Não se fala do dízimo em parte nenhuma do Novo Testamento como uma lei para os crentes. E isso é uma coisa muito interessante. Vamos ver um texto, Mateus capítulo 5, verso 17. O que diz Mateus 5, 17? Alguém que possa ler também, por favor. Não penseis que vim abolir a lei com os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso, abolir ou destruir. O que Jesus estava a querer falar com isso? Tudo o que o Antigo Testamento falava, irmãos, se cumpria em Cristo. Cristo é o cumprimento perfeito de toda a lei que Deus mandou. Sim? Cristo é o cumprimento perfeito. Então, por isso que nós já não fazemos sacrifícios. Sim? Já não é necessário. Por quê? Porque já Cristo morreu na cruz. Sim? Por isso que eu não preciso pagar impostos, não é, para estar no templo. Imagina que vocês têm que pagar um imposto para entrar aqui, irmãos.
sim? Estaríamos mais sozinhos que o sábado passado. Ia ser complicado. Irmãos, não há imposto a pagar. Por quê? Porque Cristo pagou tudo aquilo que tinha que ser pago. É interessante. Sim? E essa é uma maneira interessante de pensar, uma vez que Jesus veio, essas coisas não são mais necessárias, porque alguém maior que o templo, Jesus falava, estava lá. Alguém maior que o templo está aqui. Por isso que Jesus declara que o imposto do templo não se aplica aos seus seguidores. Olhem, por favor, Mateus capítulo 17, vamos um bocadinho mais para frente. Versículo 25 e 26. Mateus 17, 25 e 26. Quem pode ler, por favor? Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? A quem cobram os reis da terra, os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo, são livres os filhos. Interessante. Sim. Por isso que nós não pagamos impostos, porque nós somos filhos, somos o povo que o Senhor resgatou, não é? Jesus era o Filho de Deus e nós somos seus filhos adotivos. Portanto, não estamos mais sob as leis legais, econômicas ou sociais do Antigo Testamento, mas estamos sujeitos ao reino dos céus sob a lei de Cristo. Sim. Estou a pecar se eu não dou o meu dízimo? Essa é a grande pergunta. E a resposta é não necessariamente. Sim. Ou seja, se tu não consegues dar o teu dízimo, irmão, é que isso não seja uma carga sobre ti. Mas a pergunta ali seria, o que está a te impedir dar pelo menos o mínimo? Sim? Que talvez tu poderias dar. O que está? Será que não é necessário fazer um ajuste no orçamento? Será que tu não estás a ter despesas a mais? Sim? Tu não estás a tentar viver com mais dinheiro daquilo que tu recebes? Sim? Ou será simplesmente tu não precisas organizar-te? Por vezes nós achamos que recebemos tanto. Sim? Uma das coisas que mais odeio, irmão, é ter que olhar para a conta bancária. Não é? Por quê? Porque é muito bom quando o dinheiro cai. Está ali. Então eu fico com essa imagem, não é? E gravo na minha mente que entrou o dinheiro. Mas eu também sei que dia 2 vai entrar tal coisa, dia 3 vai entrar o outro, dia 4, para dia 7 eu já não tenho quase nada disso, não é? Então, mas eu não quero essa imagem na minha cabeça, então eu não vou lá. Porque eu sei que não vai estar o dinheiro, não é? E isso mexe conosco. Mas, de novo, precisamos ver onde está o nosso tesouro. Sim? Nós precisamos entender. E, de novo, o fato de que nós não consigamos dar aquilo mínimo, porque não conseguimos receber ou não estamos a ganhar o suficiente, irmãos, não tem que ser uma carga para os vossos corações, para os nossos corações. Por quê? Porque, de novo, não há lei que te obrigue a pagar nada ao Senhor. Está bem? Não há lei que te obrigue a pagar nada ao Senhor. O Senhor não precisa do teu dinheiro. E se tu precisas esse dinheiro para o sustento da tua família, usa para o sustento da tua família. Sim? Mas, sempre está o mas, não é? Nós não podemos ficar por ali. O que é a Bíblia nos fala? E por isso eu quero convidar-vos, irmãos. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Diz assim, 1 Coríntios 16, versículo 1 e versículo 2. Quanto à coleta para os santos, fazeis vos também como ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vos ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está a falar a mesma igreja que nós vimos em 2 Coríntios. Sim? É a mesma situação.
Mas há alguns princípios que Paulo dá aqui. Mas antes de entrar a ver cada um desses princípios, lembrem, irmãos, Cristo é a maior oferta de amor que o Senhor poderia ter nos dado. Sim? E essa oferta foi até a morte. Então, um dos princípios que nós temos que ter, ou temos que fazer, ou que temos que ter em conta, irmãos, é que a nossa maneira de dar tem que ser uma maneira sacrificial. Por favor, se tu vais dar daquilo que te sobra, sim? O que nós fazemos nos cultos? E não precisa, não vou apontar a ninguém, não, mas eu sei, eu sou crente, irmãos, eu também já fiz isso. Chega a hora das ofertas, moedas, não há moedas, não é? Senhor, que não saia nenhuma nota muito grande. Não há nada aqui. Não posso dar. Sim? Nós não nos preparamos para dar ao Senhor nem pelo menos uma pequena oferta. Nos damos aquilo que sobra. Sim, sobra. Vocês não imaginam a quantidade de moedas do Brasil, moedas do Brasil que eu encontro nessa caixa aqui. Por vezes, até moedas que eu não sei nem de onde é. Sim? Mas, claro, faz barulho quando cai e o pessoal dá. Porque há outras gentes a olhar. Cuidado com isso. Sim? A nossa maneira de dar ao Senhor deveria ser da mesma maneira que o Senhor nos deu. Sim? De uma maneira sacrificial, sim? Onde nós possamos não dar no que nos sobra, mas dar aquilo que nos seja um esforço para nós, sim? Porque estamos de novo a dar para o Senhor. Lembra da viúva pobre? Quanto que ela deu? Ela deu mais que isso. Ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Os outros davam do que sobrava e fazendo barulho, não é? Para que todo mundo saiba que, uau, quanto eu dei. A viúva deu tudo quanto eles tinham. E ali, em 2 Coríntios, Paulo fala da igreja de Macedônia, a igreja tessalônica, que eles deram muito mais daquilo que eles podiam dar. Sim, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e 3. Eu vou ler desde o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova da tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Façam a imagem mental, irmãos. O apóstolo Paulo chega à igreja de Tessalônica e fala, irmãos, vamos orar. Nossos irmãos de Jerusalém estão a passar fome. Sim? Há uma crise terrível em Jerusalém. Mas, irmãos, eu sei a vossa situação. Então, não estou a falar que vocês têm que dar, mas eu peço que vocês orem. E aqui fala que os irmãos pediram a Paulo, nós queremos participar. Não nos deixe sem a graça de dar a nossa parte. Mas, irmãos, vocês não têm. Vocês apenas estão a viver, também estão em crise. Mas nós podemos dar. E eles levantaram uma oferta da sua pobreza, irmãos, para enviar aos irmãos em Jerusalém. Isso se chama dar sacrificialmente, não do que sobra, mas ainda que eu tenha que fazer um esforço por amor ao Senhor e amor aos meus irmãos, eu vou fazê-lo, porque é uma maneira que eu encontro no Novo Testamento que eu tenho que dar. A segunda maneira que nós temos que dar, segundo a Bíblia, é de maneira generosa. Generosa. Uma das coisas, irmãos, que eu amo da cultura brasileira é que quando um brasileiro te convida a comer, tu vais comer. Sim? Tu vais comer. Sim? E há pessoas que fazem comida e fazem a mais. Eu só de olhar já não fico cheio, mas fico contente, não é? É tão bom, sim? E ver a generosidade
das pessoas. Uma viagem que nós fizemos a Brasil com a Laura, nós fomos a uma região muito pobre do Rio de Janeiro, uma igreja muito pequenita, mas que eles se organizaram para nos receber. Sim? Uma igreja muito pobre, não conseguiam pagar um salário do pastor, mas os irmãos alugaram uma casa para que nós fiquemos lá. E cada irmão deu alguma coisa da sua casa, para que a nossa casa, durante uma semana, tivesse tudo. Uma cama de casal, há um casal que ficou sem cama, uma mesa, sofá, cadeiras, até antena satelital nós tínhamos, irmão. Que os irmãos tinham dado para que aqueles que estavam a chegar a levar o evangelho, ajudados a levar o evangelho, estivessem confortáveis. Irmãos, isso enche o coração. Irmãos generosos, ainda na sua pobreza. Sim? Ainda na sua pobreza. Então, como que a Bíblia nos ensina que nós temos que dar sacrificialmente e generosamente? Sim? Generosamente. Agora, deixe-me responder rapidamente. Onde que nós temos que dar, irmãos? Onde que nós, segundo a Bíblia, temos que dar? E lembrem dois conceitos. Obrigações e oportunidades. Sim? Há obrigações que nós não podemos fugir. E Deus nos dá recursos, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá sustento para que nós possamos, primeiramente, cuidar da nossa família. Paulo diz em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente aqueles que são da família, da sua família, negou a fé e é pior que um incrédulo. Sim? Então, que nunca se saiba, irmãos, que vocês deram uma coisa que a sua família precisava. A nossa responsabilidade, todos aqueles que trabalhamos, é suster a nossa família de uma maneira digna. Maneira digna não significa dar todos os gostos, mas que não se passe fome, porque o Senhor dá trabalho, recursos, justamente isso. Sim? Para que da própria família, que é a responsabilidade mais básica. É interessante. Por que Paulo está a falar disso, irmãos? E depois, em Tessalonicenses, ele vai falar, não é, que aquele que não trabalha, que também não coma, porque todo mundo estava, o Senhor já vai voltar, então deixavam de trabalhar e havia necessidades dentro das famílias. E isso não é alguma coisa que o crente possa fazer. Então, a primeira obrigação que nós temos perante o Senhor é sustento da nossa família. A segunda obrigação que nós temos é sustento da casa do Senhor, ou para as coisas do Senhor. Gálatas 6:6. Vamos ler, irmãos. O que diz Gálatas 6:6? Interessante. Por que está a falar Paulo? Se tu estás a ser alimentado através da palavra do Senhor, se aquele que está a instruir é alguém fiel à palavra do Senhor, tu tens a obrigação de compartilhar as bênçãos que tu tens com ele. Sim? Então, pastor, eu não tenho para dar ofertas, mas se o pastor quer vir a comer aqui segunda, quarta e sexta, o pastor é bem-vindo. Vamos a fazer alguma coisa e vocês vão comer. Principalmente aqueles que fazem churrasco e não convidam o pastor. E anotem esse versículo. Não, mas, irmãos, é uma obrigação. Nós estamos sendo abençoados. De novo, como que nós medimos as bênçãos? Sim? Como que nós medimos as bênçãos que nós recebemos? Se eu estou a ser abençoado pela palavra, por aqueles que estão a me ensinar, eu tenho a obrigação de participar. Isso é um princípio que nós vimos no Antigo Testamento. Qual era o destino dos dízimos? Por que o povo dava? Por que o povo pagava um imposto? Para que não falte comida àqueles que estavam a servir ao Senhor. Então, nós temos duas obrigações. Manter a nossa família e manter
aqueles cooperar para que a obra do Senhor possa continuar no seu trabalho, sim? Nós precisamos deixar esse pensamento. É muito bom ter um pastor, mas que o outro pague o seu sustento, sim? É bom num início, num princípio. Sim? E nós falamos isso principalmente com os irmãos que estiveram na Assembleia. Nós temos a bênção da que a Convenção Batista Portuguesa nos ajuda no sustento do pastor. E estou a falar de mim porque é o único que há, não é? Mas no futuro o Senhor vai mandar outros, não é? Mas isso é responsabilidade de cada igreja local. São os irmãos que têm que avaliar o trabalho que está a ser feito é correto, é conforme a palavra. Então nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, sim? Segunda palavra que eu pedi que vocês decorem: obrigações, família, igreja. Segunda palavra, oportunidades. É interessante que Paulo diz, não é, em Gálatas 6:10, portanto, se tivermos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, especialmente os que pertencem à família da fé. Nós precisamos preparar os nossos recursos, ou ter um recurso para poder ajudar aqueles que precisam, principalmente aqueles que são nossos irmãos na fé. Essas deveriam ser prioridades. Nós somos imigrantes, irmãos. Nós sabemos o que o imigrante passa nos primeiros 3 anos que está fora do seu país. Sabemos que é complicado. Sim? E é tão bom quando nós recebemos uma família e nós podemos falar, irmãos, eles precisam disso, precisam daquilo. E os irmãos começam a dar aquilo, ou procurar, ou bater portas para que isso aconteça. Isso faz parte daquilo que nós somos como igreja, mas é uma oportunidade que nós temos, que o Senhor nos dá, de praticar a generosidade. Sim? Não é uma obrigação. Sim? É interessante a oferta que Paulo pide à igreja de Corinto. Ele fala, não é um mandamento para eles, mas sim, se o Senhor nos abençoa, como que nós não vamos poder ser bênçãos para outros? Ainda mais quando nós sabemos o que se passa, não é? Quão difícil é. E isso faz parte também, irmãos, de aprender a observar ao nosso redor. Sim? Muitas vezes nós chegamos à igreja, sim, cumprimentamos a todo mundo, acaba o culto e vamos embora. Sempre falamos, não é? Fiquem, conversem, orem juntos, mas olhem também. Sim? Por vezes vocês vão perceber que o irmão não tem um sapato digno. Eu cheguei a uma igreja assim, irmãos, o meu sapato tinha partido na metade, então eu colei com cinta. Ninguém se percebeu, só um irmão. E o que ele foi numa loja que estava aberta, comprou um sapato que trouxe para mim. Para mim foi muita vergonha, porque ele se apercebeu da minha necessidade. Não é? Mas muitas vezes nós não vemos as necessidades porque nós não estamos atentos a isso. Sim? Perguntar. Irmãos, estás a precisar? E por outro lado, a outra ponta da questão. Irmãos, quando nós passamos uma necessidade, sejamos humildes o suficiente para falar disso. Lembrem que a adivinação é pecado. Sim? Não podemos adivinhar o que uma família está a passar. Mas, se há uma necessidade, há maneiras de falar. E os recursos que a igreja tem que ser destinados para ajudar a essa família. Não fala que nós vamos manter essa família, mas sim ajudar nesse momento particular. Sim, é tão bom, de novo, quando nós falamos, irmãos, precisamos disso, fulano de tal está a passar mal, essa família, nossa família está a passar mal, e o pessoal responde, sim, porque o Senhor nos alienta a isso. Voltamos à 1 Coríntios 16:2, só para encerrar essa parte, irmãos, sobre a pergunta como que nós temos que dar, e Paulo dá ali algumas dicas, sim? Versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Quando temos que dar? Diz ali, no primeiro dia da semana. Quando que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Sim, domingo. Ou
dia de reunião. Nós, de novo, fazemos sábado por quê? Porque só temos um pastor, não é? E eu tenho depois culto Valença de manhã, Pias de tarde, Caminha de noite. Então, é complicado, por isso que não. Mas oramos para que chegue o dia que nós possamos ter a nossa reunião os domingos. Então, quando temos que dar? Domingo. Como temos que dar, diz ali Paulo, no primeiro dia da semana, cada um de vós. Sim? É tão bom ensinar as crianças, irmãos, daquilo que vocês dão para a sua merenda, ensinar a eles, olha, lembra que tu tens que dar uma oferta, sim? E que eles sejam parte daquilo que se está a dar, mas fazê-lo a título pessoal. Nós temos uma responsabilidade individual perante isso, aquilo que nós estamos a falar. 3, diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Nós precisamos aprender a planear, irmãos, quanto que nós vamos dar de oferta. Sim? É tão ruim ouvir o barulho, não é, do pessoal a buscar o que vai dar, quando nós deveríamos nos preparar, porque faz parte do culto ao Senhor. Sim? Assim como nessa semana aprendimos a preparar como era? O gogô? De aprender as músicas de antemão, para depois poder vir e cantar aqui. Nós precisamos aprender também a separar. Por isso que Paulo diz que aqui nós temos que poner cada um de parte em casa aquilo que nós planejamos dar. Como temos que dar? Diz Paulo ali, conforme a sua prosperidade. Lembra que nós falamos que o dízimo era o teto, o chão? Sim. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, Deus vai abençoar-te de uma maneira tal de que tu poderias dar mais que o dízimo. Então, Paulo diz aqui, não conforme ao dízimo, mas conforme a sua prosperidade. Deus te prosperou, então tu podes dar mais. E seria bom que tu des mais. Mas ninguém vai estar por trás de ti apontando como uma arma para que tu faças isso. Sim? Tem que ser fruto do teu relacionamento com o Senhor. Continua Paulo, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. É interessante. Sim? O que Paulo diz? Cada fim de semana. Lembram que diz ou seja, no primeiro dia da semana. A semana tem quantos primeiros dias? Ou quantos domingos nós temos em um mês? Pelo menos 4, algumas vezes 5. Então, nós deveríamos planear, poder dar em cada um dos cultos. Sim? É a maneira que Paulo está a falar. De novo, lembram? Generosamente. Generosamente. Pastor, mas vou ter que dividir então aquilo que dou à igreja. Não há problema. Mas que seja parte do teu culto pessoal ao Senhor. Dar todas as vezes. Sim? Porque, de novo, nós estamos a louvar ao Senhor. E, por último, diz aqui Paulo, para que se não façam colheitas quando eu for, fazê-lo de uma maneira privada. Sim? Pessoalmente, irmãos, eu reconheço, essa caixinha aqui me incomoda, porque parece que os irmãos estão vindo a dar-me a mim, não é? E eu estou aqui a controlar se alguém dá ou não. Nós temos que trabalhar, né, no sistema que nós vamos ter no futuro. Há igrejas que eles colocam, não é, garçofilaços no fundo local. Então, os irmãos vão, colocam lá, ninguém sabe quando deu. Sim? Outros irmãos colocam envelopes, onde os irmãos deixam, colocam, não é? E no momento certo, isso é recolhido. Mas, de novo, nós não estamos a impressionar a ninguém com aquilo que nós estamos a dar. Nós precisamos lembrar que estamos a cultuar ao Senhor e dar ao Senhor aquilo que nós nos preparamos, sendo generosos e dando de uma maneira sacrificial. Sim? Irmãos, desculpem, seja muito longo, mas é uma coisa que precisamos falar sobre isso. Próxima semana vamos falar sobre orçamento. Se os irmãos não sabem ou não fazem orçamentos, nós vamos falar sobre isso. Como que nós precisamos nos preparar? Qual que são as despesas que nós temos que ter e aquilo que nós não temos que ter? De novo, precisamos falar disso. Mas hoje era necessário ser desafiados no fato de que há mais
alegria em dar que em receber. Sim? E Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Fica em pé, vamos orar.